Olá! Dando então sequência a esse projeto de falar sobre a produção de autoria feminina negra, produção de mulheres negras na literatura contemporânea brasileira, eu trago como um segundo nome para a gente pensar essa produção a Conceição Evaristo, Maria Conceição Evaristo. A Conceição Evaristo, em entrevista uma vez para a Balada Literária, se não me engano, do querido Marcelino Freire, ela disse que tinha um desejo, que tinha um sonho de publicar a quatro mãos. E essas mãos que ela convocaria para se juntar às suas seriam as mãos de Geni Guimarães, de quem a gente falou no último vídeo. Eu acho muito interessante essa fala da Conceição Evaristo, que vai muito ao encontro do que essa escritora se propõe a fazer nas suas obras, que é convocar outras mulheres, né? Convocar outras mulheres negras. Então a Conceição Evaristo, ela está sempre dizendo junto, ela está sempre dizendo nessa partilha, a partir do encontro. E isso está muito presente na obra da Conceição Evaristo, né? Essa ideia do coletivo, essa ideia que não fica no individual, que não fica no indivíduo, que está para além do indivíduo e que vai abarcar uma ideia do coletivo. Uma outra marca também que eu acho muito importante na obra da Conceição é essa ideia de oralidades, de como ela recria no espaço do texto escrito essas oralidades, né? Esse texto que é muito oral, que é muito marcado pela oralidade. Essa ideia de trazer e de convocar toda uma ancestralidade e muito pautada numa cultura, numa afrodiaspórica, afro-brasileira, vai muito ao encontro também do que vai dizer, para falar junto, né, com Jurema Werneck, quando ela diz nossos passos vêm de longe. Essa ideia de nossos passos vêm de longe está muito marcada ali na produção da Conceição Evaristo. A Conceição Evaristo, então, Maria da Conceição Evaristo, nasce em BH, que também é a minha terra, em Minas Gerais, em 1946. Ela se gradua em letras depois, quando ela vai para o Rio de Janeiro, e se torna mestre e doutora em letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela tem a sua primeira publicação em 1990, a partir dos Cadernos Negros. Cadernos Negros número 13 é a primeira publicação da Conceição Evaristo. A Conceição Evaristo, ela escreve poemas, contos, ficção, romance, novela. Então ela passeia pelos diversos gêneros literários e com muita propriedade. Ela hoje é traduzida em vários países, Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos. É uma autora negra muito premiada. E ela começa a publicação individual lá em 2003. Pela editora Masa. Eu vou fazer questão de chamar atenção para os nomes dessas editoras e aí depois a gente conversa um pouquinho sobre essa questão editorial também, a partir da perspectiva da Conceição Evaristo. Ela começa em 2003, então, por uma editora de Belo Horizonte, a Masa Editora. Ela publica Ponciá Vicêncio. E um detalhe importante também é que Ponciá Vicêncio não foi o primeiro livro escrito pela Conceição Evaristo. Ela escreve antes Becos da Memória, mas ela publica só posteriormente. Ela publica, então, primeiramente, Ponciá Vicêncio em 2003. Seria, então, essa publicação pela editora Masa, Ponciá Vicêncio, a primeira publicação individual da Conceição Evaristo. Em 2006, então, é que ela vai publicar Becos da Memória, que fica guardado durante muito tempo. Esse livro, então, Becos da Memória, é a segunda publicação da Conceição Evaristo, também pela editora Masa, de Belo Horizonte. Em 2008, ela vai publicar Poemas de Recordação e Outros Movimentos. E aí ela publica esse livro pela editora Nandiala, que é uma editora, né, coordenada pela professora Iris Amâncio. Logo em seguida, ela publica em Submissas Lágrimas de Mulheres, em 2011, pela editora Malê, coordenada pelo Wagner Amaro. Então, em 2011, ela publica esse livro.
Em 2014, ela publica Olhos d'Água. E esse livro, então, esse livro de contos Olhos d'Água, é o primeiro livro premiado da Conceição Evaristo. Ela ganha o prêmio Jabuti. E aí é importante falar, assim, em como a Conceição Evaristo se coloca politicamente, né? Como esse corpo da mulher negra, que é também um corpo político. E ela vai dizer, quando premiada, quando vai receber o prêmio Jabuti, ela vai, nas palavras da Conceição, ela vai falar, então, é um prêmio, prêmio Jabuti é o prêmio da solidão. E ela vai trazer muito para a discussão essa questão de que ela não se viu espelhada ali naquela plateia, ela não se viu representada ali naquela plateia, que era uma plateia muito branca, que era um prêmio, até então ela era, acho que naquele ano, a única mulher negra a receber esse prêmio. E ela vai então chamar atenção para isso, né? E ela foi ouvida, felizmente, e ela continua fazendo esses apontamentos, né? E aí ela vai, de certa forma, remexer essa estrutura social, e aí pensando numa estrutura, pensando no campo literário, que vai reproduzir, que vai, de certa forma, trazer também toda essa nossa constituição estrutural sistêmica, né, de racismo e de toda essa estrutura nos, é, que nos diz enquanto sociedade, né? E aí a Conceição Evaristo, então, em 2014, ganha esse prêmio Jabuti. Em 2016, ela publica a História de Leves Enganos e Parecenças pela editora Malê. E em 2022, é a obra mais recente da Conceição Evaristo, ela publica esse livro, essa novela, Canção para Ninar Menino Grande. A Conceição, então, ela tem muitas publicações e ela tem uma participação muito intensa, né, muito potente no campo. Ela é muito estudada, muito pesquisada, muito premiada, felizmente, e de certa forma ela vai ser uma espécie de marco mesmo para a literatura brasileira. E ela vai, em algumas entrevistas, trazer algumas questões muito significativas, assim, que me fazem pensar em muitas questões. Ela vai sinalizar para o fato de que a mãe era uma leitora de Carolina Maria de Jesus, e numa entrevista concedida ao Literafro do professor Eduardo de Assis Duarte, ela vai dizer que a mãe, como leitora de Quarto de Despejo e de outros livros, né, da Carolina Maria de Jesus, escreve também um diário. E aí a Conceição, trazendo então um outro nome de uma mulher negra, a importância dessa mulher negra, ela vai dizer como Carolina Maria de Jesus cria uma tradição literária, né? A mãe dela vai escrever também um diário, e a importância, então, e a potência dessa escritora, Carolina Maria de Jesus. Eu estava falando um pouquinho dessa questão das editoras. A Conceição Evaristo, ela escolhe, então essa é uma escolha que também é uma escolha política, publicar em editoras que, de certa forma, vão olhar e tem uma escuta para essa produção de autoria negra. Então, a Masa, a editora Malê, a editora Nandiala, a editora Palas, são as escolhas que ela faz para a publicação, e que é uma escolha fundamentalmente política também. É importante pensar, né, nessas escolhas, então, que a Conceição Evaristo faz para sua publicação. Como eu sempre digo, assim, da importância de falar contexto, acho que nada melhor que a própria Conceição, então, trazer um exemplo dessa escrita da Conceição Evaristo, desse livro Poemas de Recordação. Ela tem um poema que é bem importante, todos são, mas esse é bem conhecido também, e traz e dá para ilustrar um pouquinho dessa perspectiva, né, que ela assume na sua obra, Vozes Mulheres. Ela vai dizer assim: a voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio, ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta, no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos
perplexos, com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recorre todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida, a liberdade. Então aqui, nesse poema, a partir desse poema, a gente pode perceber essas muitas vozes que ela vai convocando para o seu texto, essas vozes que convocam memórias, essas memórias ancestrais, que dizem de uma memória que nunca fica ali no indivíduo. A partir dessa convocação que ela vai fazendo de outras vozes, mulheres, ela vai trazendo histórias outras, histórias de violência, histórias de resistência. Então ela vai sempre trazendo outras vozes para os seus textos que vão dialogar com a voz dessa autora, né? E essa ideia de uma história que vai passando de geração a geração também está muito presente na obra da Conceição Evaristo. Também como exemplo, para ilustrar um pouco disso que eu estou falando, aqui no livro Olhos d'Água, a partir do conto que dá nome a esse livro, a partir do conto Olhos d'Água, a gente pode pensar nessa questão de como nessa produção da Conceição Evaristo, essa ideia de convocar outras vozes de mulheres, outras memórias, está presente. Nesse conto Olhos d'Água, vai aparecer então uma personagem que vai repetir. Essa estratégia da repetição está muito marcada nesse conto. Repetir uma pergunta ao longo de todo o conto, uma pergunta para a mãe. Ela vai perguntar de que cor eram os olhos da mãe. E essa pergunta se repete ao longo de todo o conto. Eu vou ler só um trechinho. Uma noite, há anos, acordei bruscamente, uma estranha pergunta explodiu de minha boca. De que cor eram os olhos de minha mãe? Atordoada, custei reconhecer o quarto da nova casa em que eu estava morando e não conseguia me lembrar de como havia chegado até ali. E a insistente pergunta, martelando, de que cor eram os olhos da minha mãe? Então, ela vai repetindo essa pergunta, né? Essa personagem vai repetindo essa pergunta de que cor eram os olhos de minha mãe. E a gente pode construir vários sentidos para essa pergunta, que não é uma pergunta literal apenas, né? Não é só alguém que não se lembra da cor dos olhos da mãe, mas é essa ideia de uma identidade que nos foi sonegada, que foi sonegada à população negra. Então, essa perspectiva muito dessa ideia de uma busca de uma memória, de uma ancestralidade. É como se, de certa forma, essa personagem estivesse perguntando: qual é a história da minha mãe? Quem é essa mulher? Quem são essas mulheres outras que a história apaga, né? Então ela vai trazendo, tirando do silenciamento esses apagamentos. Essa personagem vai, né, perseguindo, então, essa resposta para essa pergunta e vai trazendo várias questões assim, importantes na forma que a Conceição Evaristo constrói esse conto. Uma das estratégias que ela constrói, ela está falando de uma família periférica e que está em condições de muita vulnerabilidade, sobretudo alimentar, né, uma insegurança assim, alimentar, e ela vai passar então por essas estratégias que essa mãe, a presença então desse conto, aparece uma mãe e várias filhas e não tem a presença paterna, o que também é muito simbólico nesse conto. E a partir de um trechinho do conto, ela vai trazer muito essas estratégias das quais essa mãe vai se valendo para driblar essa fome, né? Para driblar essa falta de alimento, uma mãe que não pode sustentar essas crianças em determinados momentos. E essas estratégias vão dizer de muitas outras questões importantes que vão aparecer na forma, né, nesse jeito de contar, muito característico da Conceição Evaristo. Ela vai dizer, então, num trechinho, essa personagem vai dizer, essa narradora vai dizer: um dia, brincando de pentear boneca, a alegria que a mãe nos dava quando, deixando por uns momentos o lava-lava, o passa-passa das roupagens alheias e se tornava uma grande boneca negra para as filhas, descobrimos uma bolinha escondida bem no couro cabeludo dela. Pensamos que fosse carrapato.
A mãe cochilava e uma de minhas irmãs, aflita, querendo livrar a boneca mãe daquele padecer, puxou rápido o bichinho. A mãe e nós rimos e rimos de nosso engano. A mãe riu tanto das lágrimas escorrerem. Mas de que cor eram os olhos de minha mãe? Eu trago esse trechinho para lembrar, assim, para destacar a importância da mãe brincar de ser a boneca preta, né? Se não existe essa boneca preta, a mãe é essa boneca preta para essas crianças pretas. E aí ela vai trazendo a partir de um recontar e a partir de uma personagem que vai buscar por memórias, ela vai buscar então através desse trecho outras questões muito significativas. Eu me lembrava também de algumas histórias da infância de minha mãe. As meninas, assim que os seios começavam a brotar, ganhavam roupas antes dos meninos. Às vezes, as histórias da infância da minha mãe confundiam-se com as da minha própria infância. Aqui tem aquela questão importante que eu estava destacando dessa repetição, né, dessa história que vai passar de uma geração para outra geração. Então ela se sente como se a história da infância da mãe fosse a história da infância dela. Lembro-me de que muitas vezes, quando a mãe cozinhava, da panela subia cheiro algum. Era como se cozinhasse ali apenas o nosso desesperado desejo de alimento. Essa questão, então, né, dessa família que a mãe tá ali lidando com essa maternidade solo, vai aparecer muito forte nesse conto. Uma questão também que é muito presente, eu estou trazendo esse conto para ilustrar, mas que é muito presente em toda a obra da Conceição Evaristo, essa convocação de uma ancestralidade africana, afrodiaspórica. Vou trazer um trechinho a título de exemplo. Felizes colhíamos... Nessas ocasiões, a brincadeira preferida era aquela em que a mãe era a senhora. A rainha, ela se sentava em seu trono, um pequeno banquinho de madeira. Felizes, colhíamos flores cultivadas em um pequeno pedaço de terra que circundava o nosso barraco. As flores eram depois solenemente distribuídas por seus cabelos, braços e colo. E diante dela fazíamos reverências à senhora. Postávamos deitadas no chão e batíamos cabeça para a rainha. Nós, princesas, em volta dela, cantávamos, dançávamos, sorríamos. A mãe sorria, de uma maneira triste, com um sorriso molhado. Mas que cor eram os olhos de minha mãe? Esse trecho eu destaco, então, para pensar, para a gente, uma possibilidade de construção de sentido, essa questão de essa senhora que ela marca no texto com S maiúsculo, essa rainha que ela marca no texto com R maiúsculo, essa possibilidade de trazer outras histórias, né? Quem eram essas mulheres pretas no passado, né? Nessa ancestralidade, essas mulheres que são sequestradas das suas terras em África, que são trazidas para o Brasil numa condição de muita exploração desse corpo negro a partir de um sistema perverso, né? Desse sistema escravagista. Mas ela vai trazer, olha, essas mulheres nesse passado, elas eram senhoras, elas eram rainhas, né? Nesses reinos africanos. Então, nessas brincadeiras, a partir dessas brincadeiras que ela vai estabelecendo com a filha, ela vai reconfigurando esses espaços também. Ela vai dizendo, olha, se eu era rainha, vocês então são princesas. Ela vai trazendo outras histórias que a história não nos conta, a partir dessa encenação que aparece nos textos dela, sobretudo a partir de personagens mulheres, né? E isso vai estar muito presente nesse conto. E também uma ideia muito forte dessa questão das religiões afrodiaspóricas, quando ela vai trazer deitadas no chão e batíamos cabeça para a rainha. Uma possibilidade de olhar esse rito da própria Umbanda, né? Esse rito de bater cabeça das religiões afrodiaspóricas, né? Da Umbanda, do Candomblé. Lembro-me, um outro trechinho, lembro-me ainda do temor de minha mãe nos dias de fortes chuvas. Em cima da cama, agarrada a nós, ela nos protegia com seu abraço e com os olhos alagados de pranto balbuciava rezas a Santa Bárbara. Não por acaso a Santa Bárbara, que vai, de certa forma, trazer uma ideia, né, de Nhançã.
E aí eu acho que essas escolhas que ela faz são muito simbólicas nesse sentido, temendo que o nosso frágil barraco desabasse sobre nós, desculpa. Eu não sei se o lamento, o pranto de minha mãe, se o barulho da chuva, sei que tudo me causava a sensação de que nossa casa balançava ao vento. Nesses momentos, os olhos de minha mãe se confundiam com olhos da natureza. Chovia, chorava, chorava, chovia. Então, por que eu não conseguia lembrar a cor dos olhos dela? Aqui ela traz muito essa relação da mãe com essa orixá Oxum, né? Minha mãe tinha cor de olhos d'água, águas de mamãe Oxum. É muito bonita essa construção que ela faz. E ela vai trazer isso em vários momentos. Vi só lágrimas e lágrimas, entretanto, ela sorria feliz. Mas eram tantas lágrimas que eu me perguntei se minha mãe tinha olhos ou rios caudalosos sobre a face. E só então compreendi. Minha mãe trazia serenamente em si águas correntezas, por isso prantos e prantos a enfeitar seu rosto. A cor dos olhos de minha mãe era cor de olhos d'água, águas de mamãe Oxum. Rios calmos, mais profundos e enganosos para quem contempla a vida apenas pela superfície. Sim, águas de mamãe Oxum. Abracei a mãe, encostei meu rosto no dela e pedi proteção. Senti as lágrimas dela se misturarem às minhas. Hoje, quando já alcancei a cor dos olhos de minha mãe, tento descobrir a cor dos olhos de minha filha. Faço a brincadeira em que os olhos de uma se tornam um espelho para os olhos da outra. E um dia desses me surpreendi com um gesto de minha menina. Quando nós duas estávamos nesse doce jogo, ela tocou suavemente no meu rosto, me contemplando intensamente. E quando jogava o olhar dela no meu, perguntou baixinho, mas tão baixinho, como se fosse uma pergunta para ela mesma, ou como se estivesse buscando e encontrando a revelação de um mistério ou de um grande segredo. Eu escutei quando, sussurrando, minha filha falou: "Mãe, qual é a cor tão úmida de seus olhos?" E nesse final, então, que Conceição Evaristo vai trazer, né, a partir da voz dessa personagem para esse conto Olhos d'Água, tem essa ideia de algo que não se finaliza, de uma história que se repete, de uma mãe que se reconhece numa filha, de uma filha que se reconhece numa mãe, que vai se reconhecer em tantas outras de outras gerações, mas uma ideia também de uma história que se repete, de uma história de apagamento. Essa filha, né, que está finalizando o conto, ela vai trazer também essa ideia de perguntar para a mãe: "Mãe, qual é a cor tão úmida dos seus olhos?" Então, mais uma vez, essa história de apagamento se repetindo, e essa estratégia, né, da qual a Conceição Evaristo se vale, acho que é muito importante para a gente pensar como que a literatura vai trazer isso enquanto a problematização de uma questão social muito, de uma ferida tão profunda da sociedade brasileira. Então a Conceição Evaristo, ela vai fazer isso a partir desse conto, mas não só desse conto, de toda a obra dela, que infelizmente não dá pra gente falar de toda a obra, mas eu estou destacando algumas passagens que são muito importantes no meu ponto de vista, para pensar a obra da Conceição Evaristo. Voltando então a esse livrinho Poemas da Recordação, é importante destacar, assim, ao meu ver, um poema também bastante conhecido, que é Meu Rosário, mas que traz muito dessas marcas dessa escritora, dessa autoria negra. Meu rosário é feito de contas negras e mágicas. Nas contas de meu rosário eu canto Mamãe Oxum e falo Padres Nossos, Ave Marias. Do meu rosário eu ouço os longínquos batuques do meu povo e encontro na memória mal adormecida as rezas dos meses de maio de minha infância. As coroações da senhora em que as meninas negras, apesar do desejo de coroar a rainha, tinham de se contentar em ficar ao pé do altar lançando flores. As contas do meu rosário fizeram calos nas minhas mãos, pois são contas do trabalho na terra, nas fábricas, nas casas, nas escolas, nas ruas, no mundo. As contas do meu rosário são contas vivas. Alguém disse um dia que a vida é uma oração. Eu diria, porém, que há vidas blasfemas. Nas contas de meu rosário eu teço entumecidos sonhos de esperanças. Nas contas de meu rosário eu vejo os rostos escondidos por visíveis e invisíveis grades.
embalo a dor da luta perdida nas contas de meu rosário. Nas contas de meu rosário eu canto, eu grito, eu calo. Do meu rosário eu sinto o borbulhar da fome, no estômago, no coração, nas cabeças vazias. Quando eu debulho as contas de meu rosário, eu falo de mim mesma um outro nome. Eu sonho nas contas de meu rosário lugares, pessoas, vidas que pouco a pouco descubro reais. Vou e volto por entre as contas de meu rosário, que são pedras, marcando-me o corpo caminho. E nesse andar de contas pedras, o meu rosário se transmuta em tinta, me guia o dedo, me insinua a poesia. E depois de macerar conta por conta do meu rosário, me acho aqui, eu mesma, e descubro que ainda me chamo Maria. Essa ideia também de uma marca que vai trazer muito essa presença do catolicismo, mas muito marcado por presenças outras, como a de Mamãe Oxum, que vai aparecer aqui, e de um rosário que marca, traz outras, né, significações. Ela vai trazer esse desejo, né, essa voz poética que está presente nesse texto vai trazer esse desejo de se coroar rainha, mas dessa negativa para esse corpo, né, esse corpo negro que não pode se coroar rainha, mas que a partir desse poema ela vai trazendo outras possibilidades, a partir desse poema que traz também muito de um metapoema, né, que a partir dessa escrita ela vai dizer no fim, né, depois de macerar conto por conto do meu rosário, me acho aqui eu mesma e descubro que ainda me chamo Maria. Essa identidade, então, que vai se construindo a partir dessa voz poética que vai também se construindo, é muito presente na obra da Conceição Evaristo. E essa questão das coroações, né, de Nossa Senhora, essa questão do congado, da congada, também são marcas de uma cultura negra muito presentes na obra da Conceição Evaristo. Assim, ela traz muito dessa cultura negra, sobretudo de Minas Gerais, né, que é esse espaço onde Conceição Evaristo nasceu, e me lembra muito e dialoga muito com o que trazem também Maurício Tizumba e Sérgio Pererê, por exemplo. Eu trago a título de exemplo esse livro, que é importante, assim, ao meu ver, é um livro bastante importante para pensar essas questões da cultura negra, que é esse livro da Júlia Tizumba, que é filha do Maurício Tizumba, que ela vai trazer Caras e Caretas de um Teatro Negro Performativo. Ela vai trazer muito dessa cultura negra, sobretudo dessa cultura negra, a partir desse espaço de Minas Gerais, mas não só de Minas Gerais, mas muito a partir da figura desse pai, Maurício Tizumba, que representa muito nessas festas, as quais Conceição Evaristo vai trazer, vai encenar nos seus textos, né, nessas coroações de Nossa Senhora, congado, mineiro. Então isso vai estar muito presente na obra de Evaristo, e eu achei importante destacar esse nome, né, do Maurício Tizumba, que vai fazer isso também em Minas Gerais. E sempre que eu penso em Conceição Evaristo, assim, eu penso muito numa questão, para não falar com as minhas palavras, mas trazendo as palavras do Emicida, ele tem uma música em que ele vai dizer: eles querem que alguém que vem de onde nós vem seja mais humilde, baixe a cabeça, nunca revide, finja que esqueceu a coisa toda. Eu quero que ele se... Eu vou deixar para que vocês completem. Isso está muito marcado também, né? Nessa autoria, nessa mulher negra que se impõe como um corpo político. Então, acho que dialoga muito até a forma de construção, essa presença dessa oralidade, dessas vozes que ela vai trazendo para o texto, dessa forma com que essas vozes são construídas a partir desses textos, né, seja prosa, seja poesia. Acho que dialoga muito com o que está dizendo Emicida também. E para finalizar, então, para não me estender muito, essa última publicação da Conceição Evaristo, Canção para Ninar Menino Grande, ela traz, assim, já na abertura, um conceito que é muito importante, e é muito importante destacar que a Conceição Evaristo, ela também tem uma produção, né, de teoria, como intelectual, como professora, pesquisadora, que remete também todo um campo teórico da literatura brasileira. Ela vai dizer na abertura: esse livro é oferecido a todas as pessoas que se enveredam pelos caminhos da paixão e que, mesmo se resfolegando em meio a muitas pedras, não se esquecem do gozo que as águas permitem. É uma celebração ao amor e às suas demências.
É ainda um júbilo à vida que me permite embaralhar tudo, vivência e criação, vivência e escrita, escrevivência. Eu destaquei esse trecho para pensar num conceito muito importante da Conceição Evaristo, que é o conceito de escrevivência. Mas eu deixei que ela mesma, né, diga assim, eu deixei, quem sou eu para deixar, mas assim, eu busquei as próprias palavras da autora. Esse conceito tem sido tão estudado e tem sido tão discutido, e ele é tão importante, né, tão relevante para a gente pensar esse campo teórico da literatura, que muitas vezes um campo tradicional, entre aspas, não vai dar conta dessas produções contemporâneas, sobretudo as produções de autoria negra. Então, a importância de pesquisadoras que vão trazer outras possibilidades de conceito, como o conceito de escrevivência, que é tão importante. Então, pensando nesse conceito de escrevivência, eu queria sugerir, né, dar a sugestão de 2 livros. Esse primeiro livro, Escrevivências, Identidade, Gênero e Violência na obra de Conceição Evaristo, organizado pela professora Constância Lima Duarte, pela Cristiane Cortez, pela Maria do Rosário. É um livro importante para pensar esse conceito de escrevivência da Conceição Evaristo. E é importante também um outro livro, daí organizado também pela professora Constância Lima Duarte, pela Isabela Rosado Nunes, Escrevivência, a escrita de nós, reflexões sobre a obra de Conceição Evaristo. Aqui tem textos também da própria Conceição Evaristo acerca de como ela entende, né, esse termo, assim, de como ela pensa esse termo cunhado por ela, esse termo de escrevivência. Então, acho que são 2 livros importantes para pensar esse conceito tão importante criado pela Conceição Evaristo a partir das suas pesquisas enquanto intelectual, né, e que vai ser muito, muito significativo para pensar as teorias, né, nesse campo teórico também das literaturas. E para finalizar, não vou me estender muito, mas esse livro, Canção para Ninar, Menino Grande, a Conceição Evaristo, ela vai trazer algumas possibilidades de se pensar a construção da masculinidade, sobretudo da masculinidade do homem negro, e ela vai passar por um personagem, Fio Jasmin, que é um personagem muito complexo, né, de como ele se relaciona com essa masculinidade. Eu acho que é muito interessante a maneira com a qual ela faz isso, assim, como muitas vezes ela vai trazendo para problematizar esse estereótipo acerca do homem negro, que muitas vezes foi tido como esse corpo negro para reprodução, e como ela reproduz isso aqui, mas num sentido outro, né, de problematizar essa questão, e de como, a partir desse personagem, que é o Fio Jasmin, ela vai tecendo todo um fio narrativo que vai trazendo outras mulheres, assim. Fio Jasmin, a partir do momento que ele vai se relacionando com essas mulheres, ele vai apresentando essas mulheres e a perspectiva dessas mulheres. Essa leitura que eu faço, assim, é muito simbólica para mim, no sentido de pensar como que essas mulheres com as quais Fio Jasmin se relaciona são apresentados. Uma mulher que sonha com o casamento, que sonha com a maternidade, uma outra personagem que entende a maternidade não de uma forma sacralizada, uma outra personagem que não quer a maternidade, que não quer o casamento, que entende essa possibilidade de viver só, assim, como uma possibilidade de realmente viver. Então, tem todas essas questões, assim, muito presentes nessa obra Canção para Ninar, Menino Grande. Muito pautado numa ideia de uma masculinidade ali que se apresenta, mas de, a partir dessa relação desse Fio Jasmin, um fio narrativo vai se tecendo e trazendo uma ideia de várias possibilidades de existência enquanto mulher nessa sociedade, e não só as possibilidades que o Estado nos diz, né, que são possíveis, esse Estado que controla tanto o corpo das mulheres. Então a Conceição Evaristo, ela vai fazendo isso de uma forma, né, genial, assim, como ela vai trazendo, então, apresentando essas mulheres e apresentando esse homem para nós. Eu vou ler só para finalizar, eu queria dizer muito mais sobre esse livro, mas em virtude do tempo eu vou só ler a 4ª capa, que é assinada
pelo escritor Jefferson Tenório, em que ele vai dizer o seguinte: Canção para Ninar Menino Grande é, antes de tudo, um mosaico afetuoso de experiências negras. Trata-se de um canto amoroso e dolorido. Na obra, Conceição Evaristo demonstra, mais uma vez, domínio da linguagem narrativa e o seu poder singular de contar histórias. Na figura do personagem Fio Jasmin, Conceição discute com maestria as contradições e complexidades em torno da masculinidade de homens negros e os efeitos nas relações com as mulheres negras. O livro é um mergulho na poética da escrevivência e, ao mesmo tempo, um tributo ao amor, sob uma ótica poucas vezes vista na literatura brasileira. Sim, estamos diante de mais um acontecimento literário. Eu acho muito interessante essa fala do Jefferson Tenório, e eu destacaria só essa perspectiva de que ela está falando de masculinidades negras, mas ela está falando também da construção de possibilidades de existência, de várias possibilidades de existência de ser mulher nessa sociedade, né? Que muitas vezes nos diz que a maternidade tem que ser, né? Que a mulher tem que ser mãe, então que e aí essas personagens que vão se relacionando com o Fio Jasmin, umas caminham nessa direção e outras vão fugir dessa direção. Então isso é muito simbólico de se pensar, assim, dessas mulheres que vão passando pela vida do Fio Jasmin. E que mulheres são essas? Eu acho que essa pergunta que eu fui me fazendo à medida que eu fui lendo essa obra é: que mulheres são essas que nos são apresentadas? E que homem é esse? Então ela vai trabalhando com essas questões, né, da construção da masculinidade, mas também da construção dessa identidade dessas mulheres, sobretudo de mulheres negras. Eu acho que Conceição Evaristo, então, eu acho que eu nem precisaria dizer isso, assim. É um nome que vale muito a pena ser lido e ser pensado e ser discutido, e que, felizmente, tem sido cada vez mais lido, né? E eu acho que é um nome dos mais significativos que a gente tem na literatura brasileira. Então, nesse sentido, eu acho que pensar a obra da Conceição Evaristo é pensar numa infinidade de problematizações, assim, da nossa sociedade, é pensar em quem que se elege para a Academia Brasileira de Letras, em quem não é eleito, o porquê disso. É importante pensar que o Ailton Krenak entrou na academia muito merecidamente, mas é importante também pensar o porquê da Conceição Evaristo não estar lá ao lado dele, assim, todas essas questões que a Conceição, que esse corpo dessa mulher negra, que essa identidade negra vai trazendo, né, para que a gente pense, acho que é muito significativo, e sobretudo para escritoras também, né, escritoras mais jovens, como eu, no caso, assim, eu penso muito a partir do fato de que, de fato, trazendo de novo Jurema Werneck, nossos passos, e aí pensando na produção, nossos passos vêm de longe, e essa é uma grande referência para nós, né, Conceição Evaristo. Então eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Obrigada!